Podcast Mesa Verde, o encontro que frutifica o conhecimento. Eu sou veterinária, né? Então, assim, sempre tive essa vontade de estar no campo e conhecer outros lugares e tudo mais. E só que, assim, por mais que eu viaje muito com mochila, viaje muito em camping, em hostels, eu gosto, assim, de uma... Eu não gosto de passar perrengue. Então eu vou pra lugares que tem perrengue, mas eu não gosto de passar perrengue. E aí no caminho, sempre em camping, o pessoal falava: nossa, mas você é muito Nutella. Mas você acampa, mas você é muito Nutella. E aí existiam outros instas, então era mochilando de não sei o que, mochilando não sei o que lá. E todo mundo falava: pô, você é bem nutelando, porque você vai de mochila, mas você não passa perrengue, porque você tem tudo. Então, assim, eu tenho a malinha de não sei o que, a mochilinha pra não sei o que lá, tudo muito certinho. E aí ficou nutelando de mochila e dependendo do lugar que eu vou, as pessoas já conhecem e falam: ah, chegou nutelando. Então, assim, se alguém tiver faltando um pratinho, alguma coisa, eu vou ter, porque eu tenho tudo muito certinho. Mas a pergunta que não quer calar: você gosta de Nutella ou não? Gosto. Olha, eu gosto de tudo. Ah, bacana. Eu gosto de Nutella. Tenho. Viagem dos sonhos aí pra Escócia. E conhecer mesmo as fazendas ali da Escócia é completamente diferente daqui, né? Eles têm as falácias lá, tudo. Assim, eu acho que tem lugares que a gente não sabe por quê, mas a gente sente que a gente, sei lá, tem alguma afinidade com o lugar. E pra mim a Escócia é um deles. Então, Edimburgo. No começo eu achava que eu queria muito ir pra Irlanda. Eu tinha tudo da Irlanda, joguei um pouco de rugby, então eu gostava do time, tinha a camisa da Irlanda, tudo. E aí depois eu comecei a olhar e falei: não, acho que o meu negócio não é Irlanda, é Escócia. E aí, hoje assim, eu programo tudo pra ir pra esses países a trabalho? Não. Turismo. Na verdade, o Uruguai, eu fui pra apresentar o meu projeto de mestrado no Congresso de Nutrição Mundial de Nutrição Animal, que era no Uruguai, em Montevidéu. E aí eu fui pela FAPESP, né? Na época eu era bolsista FAPESP e fui pra apresentar lá. Então esse, digamos que foi a trabalho, mas eu fiz bastante lazer, apresentei e depois saí pra passear mesmo. Porque eu sempre aproveito, uma deixa assim, pra conhecer alguma coisa do lugar, né? Não, então, que nem agora aqui também, já aproveitei, conheci Salvador. A consequência, na verdade, é não tanto pra exportação, mas pra tudo. O mercado de seguro é uma mitigação de risco, né? Então, o produtor rural, ele precisa ter o seguro, porque se der um sinistro, se der um risco climático, que são coisas que a gente não consegue prever... Natureza, né? Natureza, exato. Bem provável que ele quebre, ou por um ano ele não tenha aquela produção. E sem aquela produção, o outro que recebe também não vai ter. Então, assim, desde um hambúrguer simples que a gente come, que chega em São Paulo, que tem alface, o trigo do pão, o tomate... Esse cara que sofreu um risco climático, ele já não vai conseguir entregar. Ele não conseguir entregar, aquele restaurante ou aquele consumidor também não vai ter. Então, assim, o seguro acho que é importante tanto na parte de exportação, tudo. Porque sem aquele valor pro produtor rural poder ir lá e replantar ou consertar um trator que quebrou e continuar colhendo o que for, ele quebra, ele não consegue. Sabe assim, é um tempo que ele fica... Digamos, um trator quebrou e ele tem que colher naquele momento. Ele não tem o dinheiro para consertar aquele trator. Daí pra frente, tudo a gente fala, ladeira abaixo. Então ele já não vai colher no tempo certo, ele já não vai ter dinheiro pro resto, ele não vai ter depois dinheiro para poder replantar. Então, assim, sem o seguro... É uma cadeia muito grande que acaba quebrando, né? Na verdade, assim, para você ter o financiamento, obrigatoriamente você também tem que ter o seguro. Então, assim, você faz um empréstimo, você tem uma cédula de crédito rural. Então, você pede um financiamento para o que for, para comprar uma máquina, para comprar em boi, o que for, para semente. E aí você, com esse financiamento que a instituição financeira vai te dar,
você tem que fazer um seguro. Então, o seguro, na verdade, é para garantir que a instituição financeira vá receber, caso dê algum problema. Então, quando você compra uma máquina, você financia uma máquina vou falar um valor baixo aqui, tá? De R$1 milhão. Você pega esse valor, você vai comprar a máquina, você já vem com uma pólice desse seguro, que ele já é feito no penhor rural. Então, ele tem uma taxa mais baixa até, porque são equipamentos 0 quilômetros, por exemplo. E aí, esse financiamento é feito nesse o 62, que a gente fala que é o penhor rural, e é liberado. Então, assim, um precisa do outro. Se essa máquina ela quebra, se ela dá um sinistro, o pagamento disso eu faço para o banco. Então, deu um PT nessa máquina, eu não pago para o segurado, eu pago para o banco e é quitada essa dívida dele do financiamento. Entendeu? Então, é uma coisa que precisa da outra pela segurança do banco mesmo. É um pouco complexo explicar isso, né? Porque são muitas variáveis. Então, seguro rural, dentro do seguro rural, a gente tem o seguro agrícola, que são plantações, vai ter soja, algodão, milho. Aí vem o seguro de máquinas e benfeitorias rurais. Então, máquinas, equipamentos, implementos e benfeitorias, que então toda a parte de estrutura. E o pecuário. Tudo isso é seguro rural. Então, sempre a gente tem que entender, assim, é seguro rural, mas qual modalidade, né? E eu fico mais com a parte de máquinas, equipamentos, benfeitorias e pecuário. Eu só não fico com a parte agrícola. Isso tem variação. Então, por exemplo, aqui no Nordeste tem menos chuva. Bem provável que a taxa para um seguro de vendaval aqui seja muito mais baixa. Porque a chance de ter um vendaval, estraga tudo ou alagar, é muito menor do que lá no Sul, por exemplo. Então, é difícil falar o valor porque tem essas variações. Mas não é um valor alto. É muito diferente do que muita gente pensa. O valor é muito mais baixo do que, por exemplo, não dá nem para comparar com o seguro de automóveis. Não dá. Praticamente Então, assim, uma colheitadeira de R$1 milhão, a pólice vai custar uns 10 mil. Se você for pensar em carro, né, a conta é completamente diferente. Sim. Então, a taxa é muito mais baixa e não tem o imposto do IOF. Então, todos os seguros rurais, eles não têm IOF. Então, o que torna um pouco mais baixo também. Então, por conta do governo, a gente não tem o imposto. Então, não é tão caro. Mas é difícil falar qual é o valor, porque eu preciso ter uma noção de tamanho, de localização, de idade, tudo mais. Mas não é caro. A parceria entre seguradoras, governo, tudo não. Esse caso, bem provável, assim, se essas pessoas tiverem uma pólice, a seguradora é rápido, tá notificado, assim, todo mundo tá vendo, não precisa nem sair para fazer uma vistoria, que seria o que demoraria um pouco mais. Tá todo mundo vendo. Nesse caso, normalmente as seguradoras já pagam logo, para não, o segurado ele já tá numa situação, imediato. Ele já tá numa situação crítica, emocionalmente abalado. Se a seguradora ainda ficar exigindo documentação, muitas vezes a documentação foi embora. Acabou, não tem mais. Então entra o bom senso de muitas seguradoras de já indenizar quem tiver a pólice e tudo mais. Principalmente aqueles casos de animais que a gente viu. O segurado ele não pode ficar parado, ele tem que dar um jeito de limpar tudo ali. E o agro não para, né, que a gente fala. Então, assim, vai ter que limpar tudo e já colocar animal, porque ele tem que entregar. Ele tem um contrato, ele tem que entregar uma quantidade de animais no final do contrato. Não dá tempo. Então, a seguradora costuma ser rápida, ela tá ali do lado do segurado para auxiliar. Quando envolve o governo, fica um pouco mais demorado, né? Alguns casos, por exemplo, algumas seguradoras, no caso que teve de Mariana, por exemplo, foi acho que em 2015, né? Minas, né? Destruiu tudo e muita gente não tinha seguro e assim, nesse caso, então, o governo, a gente já sabia que ia demorar muito para tomar alguma atitude e muitas seguradoras se uniram e já tipo, mesmo quem não tinha apólice, o que for, já ajudou ali, porque é uma questão humanitária, né? Sim. É uma seguradora nova, pequena, só que feita de especialistas. Então, assim, eles pegaram especialistas de cada seguradora e montaram a Sombreiro. E aí, inicialmente, começou com essa parte do agro, que era a expertise, era o que o pessoal mais, né, conhecia bastante. Os especialistas que eles pegaram tinham relação com o agro e montaram. E aí o negócio começou a crescer, ela tem 2 anos só. E assim, a parte de sinistro, tudo baixíssima. Então,
começaram a crescer para outras coisas além do agro. Então hoje tem garantia, tem property, tem seguro de vida do produtor rural e tudo mais. Mas a ideia era só o agro mesmo e tipo, em 2 anos ela explodiu e A sua função dentro dessa membresia da Sombreiro é a ferramenta, as máquinas agrícolas, é isso? Eu sou especialista... Mas o maquinário. Isso, porque dentro da seguradora a gente tem o cargo, são a área de sinistros, né? Então tem os analistas de sinistro, gerência de sinistro. Aí vem a parte de subscrição, os analistas de subscrição que analisam as apólices, analisam as propostas para poder gerar uma apólice, as taxas e tudo mais. Aí tem especialista, então eu sou especialista dessa parte rural. E aí acabo dando assistência em toda essa, tanto na análise quanto na subscrição. É uma cadeia, né? Não é tão simples assim, são várias categorias. E aí eu sou especialista só então nessa parte de máquina, implemento, benfeitoria e pecuário. Bom, importância para todos, né? Todo mundo que tem uma propriedade rural é uma empresa. Então às vezes, a pessoa tem um sítio, é uma empresa. Você tem uma empresa, ela é importante como qualquer outra empresa. E o seguro tá aí para mitigar os riscos. Então o seguro não é para você lucrar com o seguro, né? Às vezes as pessoas têm esse entendimento equivocado. É para mitigar, então é para não deixar a economia parar. Então assim, como eu disse no início, se o agro parar, toda uma cadeia gigantesca vai parar. E se esse segurado tiver um sinistro e ele não conseguir colher, ele não conseguir entregar o produto dele, o Brasil também para. Então, obrigatoriamente, ele tem que ter o seguro para evitar qualquer coisa. É claro que se fosse previsível, se qualquer risco fosse previsível, não precisaria de seguro, né? Mas não são previsíveis. Então, você tem que ter o seguro para garantir que nada vai acontecer de errado. Muitas vezes, culturalmente no Brasil, as pessoas ainda não têm essa cultura de fazer. Eles têm a cultura de fazer um seguro de automóveis, cultura de fazer um seguro de vida, né, que você vai receber e tudo mais, mas não fazem o seguro da sua empresa, da sua propriedade rural. E então, assim, nos outros países a gente já vê que as pessoas têm essa obrigação. Elas sentem a obrigação de, a partir do momento que eu estou plantando alguma coisa, eu tenho que ter o seguro. E no Brasil a gente ainda tem que ir lutando, é um trabalho de formiguinha, indo um a um para convencer as pessoas. E acaba assim, a duras penas, que elas acabam sendo convencidas só no momento que tem uma catástrofe, como agora a Santa Catarina, ou algum vendaval que tenha tido em algum lugar e destelhou uma propriedade, por exemplo, aí elas saem correndo atrás de seguro. Então assim, é difícil porque a cultura, a vontade de ter o seguro, ela só vem depois de uma catástrofe. E a perda já foi muito grande, econômica do produtor, né? Sim, a maior parte é no sul e sudeste. Primeiro por conta da subvenção federal, né, e estadual. Então o governo dá esse auxílio de subvenção e auxílio econômico para um valor da apólice. Então o governo paga 40%, o estadual do Paraná e estado de São Paulo mais 30%. Isso já faz com que seja uma região que tenha mais seguro, porque é facilitado economicamente. Então, assim, na prática, uma apólice de 10 mil reais, você vai pagar, então, só 2 mil? 3 mil reais, entendi. 70% já está pago. Então, isso já facilita demais, né? Para esses estados terem mais seguro. Então, culturalmente, essas pessoas já têm uma cabeça de que elas precisam. Porque, economicamente, o governo auxiliou. E aí, elas viram todos os anos que realmente era necessário. E elas viram o quanto que paga-se de sinistro. Então, ali já é maior justamente porque, culturalmente, já é melhor. Tá? As pessoas já têm essa consciência. E aí, o segundo problema que a gente tem são corretores especializados nessa parte. Então, quem tem que ir atrás e vender e mostrar que tem esse tipo de seguro são os corretores. E os corretores, eles não viraram a chave ainda de que uma máquina dessa precisa de seguro. E é fácil de fazer, e é muito mais simples do que automóvel. Então, automóvel é muito mais complicado. Uma máquina dessa agrícola é facinho de fazer, e os corretores não têm esse entendimento. Então é um trabalho assim de nós seguradoras, a gente tem que ficar sempre
dando treinamento, falando com o corretor, convencendo corretores da região para eles venderem o agro. E assim, o produtor rural, ele precisa de uma assistência maior do corretor. Não é como um corretor de vida de automóveis que ele vai lá, ele faz um seguro de vida e depois ele não precisa mais interferir. O corretor do agro não, ele precisa estar ali todo dia, ele precisa conversar com o segurado, ele vai na propriedade. A gente sabe que o produtor rural é desconfiado, ele precisa receber bem o corretor na propriedade dele, então requer assim, um trabalho mais específico. E isso a gente ainda tem pouco aqui na parte de norte, nordeste do Brasil. Região centro-oeste, sudeste já tem mais essa cultura, já tem mais corretores. E assim, tem corretores do sul, do Rio Grande do Sul, vendendo no Tocantins, sabe? Então assim, os corretores aqui do norte e do nordeste estão perdendo esse nicho de mercado, perdendo muito, estão perdendo para outros estados, estão muito longe, que estão fazendo seguro. Então eu acho que é cultura, é subvenção que também ajuda. Então as estaduais, principalmente de São Paulo e Paraná, que auxiliam, né, junto com a federal, isso faz com que aquelas regiões já tenham mais a cultura do seguro. Ô Marina, vamos para a prática então, que quando eu falo de seguro, eu penso logo assim, o cara te ligando pro corretor, né? E falando assim, minha vaca teve picada de cobra e morreu, e aí agora? Eu quero meu dinheiro. Acontece muito, muito, muito isso. Principalmente, são estados, né, do Rio Grande do Sul, e a gente fica brincando, eles falam, minha vaca morreu, e é normal, assim, a gente já sabe, a vaca morreu. É super comum eles ligarem na área de sinistro e falar isso. Então, assim, como qualquer outro, você precisa tirar fotos. A seguradora, muitas vezes, dependendo do valor, ela nem vai até o local. Então, assim, foto. Todo mundo hoje tem um celular com foto. Se você não tem, se alguém tem, tira foto, abre o sinistro, avisa a seguradora, minha vaca morreu, meu animal morreu, meu trator estragou, o que for. Daí pra frente a seguradora já vai entrar com toda a documentação que precisa, que são coisas simples, tipo RG, sabe? Só comprovando que é você, comprovante de endereço que foi naquele local mesmo, do mesmo risco, porque também não adianta eu colocar a taxa para um risco e o animal morreu em outro, né? Não pode. E documentação normal, mas principalmente fotografias, assim, a gente sempre pede para ter muita foto, vídeo, o que for, porque é isso que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, sabe? Então, tem vezes que a gente recebe e aí o segurado já enterrou a vaca e não tirou nenhuma foto. Você fala que não posso fazer nada agora. Como é que você comprova? Então desenterra, você não pode pedir para desenterrar. Então assim, sempre a gente fala, pelo amor de Deus, tira foto, faz vídeo, manda para a seguradora. Isso não tem problema, manda a quantidade que for, que grandes chances de ser indenizado dessa forma. E já teve algum caso assim que você falou, não é possível que isso aconteceu? Jesus. Teve, assim, no pecuário tem casos mais engraçados. A gente lida com o Brasil inteiro, né? Então tem que aprender também a linguagem do Brasil inteiro. E teve um caso que eu peguei de uma vaca e o veterinário escreveu no laudo lá, a vaca caminhava tristonha, não aguentou e morreu. E eu pensei... Quase que uma história em quadrinho, né? Pensava, como assim? Caminhava tristonha e não aguentou e morreu. Mas aí você vai aprendendo que cada região do país, a doença é de uma forma, né? Então, por exemplo, a tristeza parasitária que a gente fala, tem região que chama de amarelão, tem região que é a babesiose, tem região que é a tristeza parasitária, TPB, e então o tristonha veio daí, mas até entender isso, eu já imaginava aquela vaca, né, toda triste, caminhando e morrendo, mas até entender que era tristeza parasitária. Então tem casos assim, e casos que nem uma vaca estava brincando com a outra, vem no laudo, né, a vaca estava brincando com a outra e jogou a outra do barranco. Aí você... Mano, como que uma joga a outra do barranco e você tava assistindo e você viu e você não falou nada? Elas estavam brincando. Então são casos assim que você lê e você... É difícil, assim, tem que entender, tem que ter o bom senso também, porque às vezes eu tô lidando com produtores muito simples também, que não tem entendimento nenhum.
E ele tá ali relatando realmente o que aconteceu, né? Ele não escreve que foi um acidente e a vaca caiu do barranco. Ele fala mesmo, elas estavam brincando e uma empurrou a outra. Então, são casos assim que às vezes você pega e você dá risada, né? Da parte de pecuário, a principal causa de morte mesmo é morte por raio. Isso é bem frequente no Brasil inteiro, né? Morte por raio. A morte por Clostridium, que assim, é súbita. De repente, o animal morreu. E é uma causa, a morte muito simples da gente evitar, né? Com a vacinação. Então tem bastante morte por Clostridium, raio e tristeza parasitária. Eu acho que são as que a gente vê mais, assim. Aí, voltado para confinamento, na parte de confinamento costuma ter uma sazonalidade. Então, no inverno, a gente costuma ter mais morte por pneumonia. Confinamento não tem a parte de raio, mas não é tanto, a não ser que seja extensivo, né? Então, confinado ali mesmo, pode ter a parte de doença metabólica, mas boa parte delas são tratáveis e os animais não chegam a morrer, né? Nesse caso, a gente leva em consideração os animais que eles recebem um tratamento, o veterinário passa pra gente que houve o tratamento e esse animal não se recuperou e acabou falecendo. Aí sim, aí as seguradoras acabam pagando, né? Entendi. Entendeu? E El Niño é uma grande preocupação nossa na região, porque, na verdade, pra gente é a falta de chuva, né? E lá no sul é o excesso. Como é que vocês das seguradoras estão vendo isso? Olha, é um assunto delicado, né? Nenhuma seguradora gosta dessa parte de El Niño, porque mesmo o Laninha é mais previsível, mas são pequenas catástrofes, né? E então a gente já sabe lidar com isso numa boa. Agora o El Niño não, ele não é previsível, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar, ele pode ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, e de repente vem uma catástrofe muito grande. Em nenhum momento, você como seguradora, eu como seguradora, eu não posso me negar a fazer seguro em uma área, porque a pessoa está precisando ser segurada. Ela já sabe, ela precisa disso. Então, como uma questão de ética, a seguradora ela não pode se recusar a fazer em determinada área. Então, a gente já tem meio que uma reserva, já esperando para esses momentos. Então, a gente já sabia que esse ano de 2023 ia ser um ano de El Niño. Então, sabia-se já que algumas catástrofes iam ter lá no sul, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, a gente já estava esperando. Então, é complicado, a gente não sabe quanto tempo vai estar. Assim como aqui, a gente já sabe que vai estar uma seca forte e não tem jeito. Já tem uma reserva para não deixar o segurado na mão, né? Eu sei, a seguradora sabe que naquele lugar não vai produzir, é paramétrico, é isso? Tem os ARC, né? Que é a zona que o Ministério já sabe que não dá para você produzir ali e por conta disso as seguradoras elas não podem fazer seguro naquela região. E tem o seguro paramétrico, que daí é novo, que daí é da Sombreiro. que o seguro paramétrico, então, é todo voltado, assim, é todo... com risco, como é que chama mesmo? Inteligência artificial. Com inteligência artificial. Então, assim, você plantou o que for, a própria seguradora já vai fazer uma análise disso por geolocalização e tudo mais. E antes de dar o sinistro, a gente já previu que vai dar um sinistro. E aí isso a seguradora já vai te indenizar antes mesmo de você terminar e falar que não conseguiu colher ou qualquer coisa desse tipo. Porque daí faz toda uma análise, o sistema com a inteligência artificial já faz toda uma análise e um cálculo e já sabe que vai chover menos do que o esperado e a seguradora já te indeniza antes de você saber que você não vai conseguir colher. Seguradoras maiores, elas não têm nem muito tempo de ir no campo e ir conhecer o produtor e entender a situação dele. Então ela acaba fazendo tudo assim. O Ministério falou para fazer dessa forma, a SUSEP falou para fazer dessa forma, a gente vai fazer. Mas não tem tanto o bom senso. Então, seguradoras menores, a Sombreiro, que eu tô hoje principalmente, a gente fica bem próximo do segurado. Então, hoje eu tô aqui, hoje eu vim ver como que é isso. Amanhã pode ser que tenha um segurado na mesma situação lá no Tocantins que fala, olha, eu sei que o sistema de vocês está dizendo que eu não posso fazer nessa área, mas você pode vir aqui olhar e ver que, na verdade, a minha área é diferenciada? E a gente vai lá e atua com bom senso. Muitas vezes isso acontece. Hoje eu vejo isso muito com máquina agrícola,
Tem muito segurado que às vezes precisa pegar empréstimo, precisa do financiamento, e é uma máquina nova que está chegando no Brasil, por exemplo, e não tem na lista de nenhuma outra seguradora. E aí ele não tem condição de fazer o seguro porque não está na lista dessas seguradoras. Então, lá, por ser uma empresa menor, uma seguradora menor, uma seguradora que está mais próxima, a gente consegue atuar com bom senso e falar, pera, deixa eu ver que máquina é essa, deixa eu analisar ela rápido, ver quais são os riscos dessa máquina e a gente coloca na nossa lista e a gente faz o seguro para você. Então, acho que sempre envolve o bom senso, sabe? Eu saí ali do escritório, saí do ar-condicionado, da tela do computador, porque muitas vezes eu vim de seguradoras muito grandes. O segurado é um número numa planilha. Eu não sei quem é ele. Ele é um número na planilha, ele é mais um que tá dando sinistro, ele é mais um que tá comprando a apólice, eu não sei quem que ele é. Eu não sei se ele realmente cuida bem dos animais, eu não sei se ele tem uma plantação irrigada ou não. Ele é um número. Então aqui a gente já consegue fazer uma coisa mais personalizada porque são poucos segurados, bons segurados, e aí dá para às vezes abrir uma brecha, entender melhor, entender que fala, olha, ele tá fora do SARC, mas esse segurado aqui dá para confiar, ele tem tudo irrigado, ele tá plantando tudo certinho. Então daria pra gente fazer um seguro dessa área, sabe? Então eu sempre falo, não desiste. Fala com a seguradora, fala com o corretor, tem que ter um corretor especializado que saiba dar entrada nisso para poder atuar com bom senso, né? Esse é um caso bem complicado, porque esse caso entra como vandalismo. E vandalismo não é aceito pelas seguradoras. Então, sempre tem uma cláusula de exclusão. Cláusula 8, riscos excluídos. Eu falo, eu sei todos, porque sou eu que escrevo todas essas cláusulas. Então, assim, é muito importante todo mundo sempre olhar na parte de riscos excluídos de uma condição geral. Você tem um seguro, você contratou um seguro, junto com essa pólice vem a condição geral. São aquelas letrinhas que ninguém nunca lê, mas é o mais importante. Então, a parte ali de riscos excluídos vai estar... falei agora? Vandalismo. Vandalismo, nenhuma seguradora cobre. Então, esses casos... invasores de terra que invadem e matam seus animais, tem o abigeato, né, que acaba descarnando os animais ali, é extremamente triste, porque nós como seguradora, a gente olha, a gente recebe esse sinistro e a gente não pode fazer nada, porque tá na cláusula excluída, isso em qualquer seguro. Então é bem complicado, é uma situação complicada. A minha família inteira, eu sou a 4ª geração, né? O meu bisavô foi o primeiro a se formar na USP, lá em São Paulo. Tem uma plaquinha, só o nome dele. Então, assim, família, eu sou a 11ª. E que se formou, sou a última, né, da geração. Então, 11ª veterinária. Só que todos... Única mulher, né? Única mulher. Todos os outros 10 homens são de gato e cachorro, pet. E só eu acabei indo para essa área de grandes animais. O que acontece? Durante a faculdade inteira eu pensei, eu não quero lidar com pessoas. Eu não quero lidar com pessoas de jeito nenhum. E eu não quero lidar com dono de gato e cachorro. Eu via isso na clínica do meu pai, do meu avô. Eu falava, eu não quero ter que lidar com pessoas nunca na minha vida. Fui para a parte de bovino, né? Que eu já gostava. Inicialmente eu queria mexer com a parte de reprodução. Aí no 4º ano, acabei indo para nutrição e acabei fazendo mestrado com nutrição para melhorar a qualidade do leite. E pouquíssimas vezes eu trabalhei com isso, porque desde a hora que eu me formei até hoje, eu só lido com pessoas, mesmo sendo de veterinária de grandes animais. Então eu fui e trabalhei em fazenda e gerenciamento de fazenda, que é gerenciamento de pessoas o tempo inteiro. Então o tiro saiu pela culatra. Eu só mexo com pessoas. E aí nessa, assim, trabalhava nessa fazenda, acabei prestando para aeronáutica, passei no concurso de veterinário da aeronáutica e quando eu ia me inscrever, eles cancelaram o concurso. Pô, assim, 3 dias antes, eles cancelaram tudo e eu me vi numa situação que eu falei, meu Deus, voltei para São Paulo, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que acabar lidando com gato e cachorro, né? Porque tem as clínicas aí. Mas eu não queria isso de jeito nenhum. E aí comecei a enviar currículo, assim, pra todos os lugares que vocês podem imaginar. De pet shop a tudo. Porque eu pensei, eu não posso me dar o luxo de ficar sem trabalhar.
então vou fazer qualquer coisa, até conseguir voltar pro campo. A minha ideia sempre foi voltar para fazendas. E aí nessa, a Mafre, né, seguradora, estava procurando, eles já tinham seguro pecuário, estava rodando já, e eles precisavam muito de um veterinário para fazer as análises, análise de risco, análise de sinistro, propriedade, porque eles tinham, na época era Banco e Mafra, eles tinham muitos agrônomos, uma quantidade enorme, mais de 60 pessoas ali na equipe, e nenhum veterinário. Então, eles precisavam urgente. E nessa, na coisa de contratação ali, para eles contratarem, as especificações eram que já tivesse trabalhado em fazenda e que morasse em São Paulo. Pensei, só eu, né? Eu sou a única pessoa que mora em São Paulo, já trabalhou em fazenda, é veterinário. Eu cheguei, tinha umas 30 pessoas, assim, e tudo homem. Eu pensei, putz, vou ter que enfrentar isso de novo, porque já basta a minha família, eu sou a única mulher, e tudo sempre, né, eu era a única mulher nisso. E eu fiz a entrevista muito com a certeza de que não ia dar certo. Eu tava muito assim já, isso não vai dar certo. Acho que eu fiz tão tranquila que eles olharam e falaram, vai você. Sabe, eu fiz a entrevista muito numa boa. E aí cheguei na seguradora e eu falei, olha, é o seguinte, eu sou veterinária, trabalhei em fazenda, mas eu não faço ideia, não entendo nada de seguro. Eles falam, não, isso não é problema, porque seguro a gente ensina. Então eu gosto até de falar que foi a mãe Mafre, a gente brinca, né? Uma seguradora gigante que ensina muita coisa pra gente, e principalmente a parte de pessoas. Porque desde que eu entrei até hoje, eu só lido com gestão de pessoas. Então é a gestão desde o segurado, o corretor, dentro da empresa, tudo, assim, tudo. Hoje eu digo que eu nem sou mais veterinária, porque eu só lido com pessoas o tempo inteiro. Então o tiro saiu, foi um tiro no pé, com certeza, saiu pela culatra, porque eu fui mexer com bovino para não lidar com pessoas, e hoje é gestão de pessoas, né? O Rubens viu eu no carro e fala e não sei o quê, e é gerenciando gente o tempo inteiro, assim, não saiu pela culatra. E foi assim que eu vim parar no seguro. Então, que a subvenção, ela auxilia o produtor rural no custo, né, a custear uma apólice. Então ela é de extrema importância, porque muito produtor, ele não faria o seguro, ele não teria a apólice da sua propriedade se ele não tivesse esse auxílio do governo. Então a gente tem a subvenção federal e a subvenção estadual. Essa subvenção, ela não é um sorteio. O segurado, ele se inscreve e é por ordem de chegada. Então tem um valor. Esse ano a gente teve uma disponibilidade, assim, o governo disponibilizou 1 bilhão e 9 milhões de reais. Acho que foi isso, 1 bilhão e 9 mil reais para contratação de apólices. O que acontece, assim, muitas vezes, principalmente por conta do El Niño, que a gente até já comentou, e algumas ocorrências climáticas que tiveram, muitas apólices tiveram um valor bastante elevado. Com esse valor elevado, muito produtor começou a não conseguir mais pagar pela apólice e precisou dessa ajuda do governo, porque é essencial. Se uma propriedade se uma propriedade tem um sinistro, se acontece qualquer coisa, uma cadeia inteira vai ficar estagnada, né? Então, é muito necessário que o produtor rural, não só no Brasil, no mundo inteiro, que ele tenha seguro. Então, o governo tem esse auxílio. O governo federal, ele vai auxiliar com 40% do custeio da sua apólice, e o governo estadual de São Paulo e Paraná com mais 30%. Então, uma apólice do produtor, principalmente se for São Paulo e Paraná, 70% dela é custeada pelo governo. E isso muita gente não sabe. Então, esse auxílio, ele é excelente tanto para o produtor quanto para o Brasil, porque não pode parar. Se ele fica sem o dinheiro se ele não tem dinheiro para fazer o seguro, se ele quebrar, a cadeia inteira para. Então, a subvenção, esse ano, ela é disponibilizada e ela é por percentual. Desse percentual, desse valor que é disponibilizado, 20% é só para soja. Isso é muita coisa se a gente pensar que tem todos os outros seguros, que então daí o resto, 80% vai dividido para várias outras produções, né? Então vai ter pecuário, café, milho, o que for. 20% é só soja. Então você imagina que 1 bilhão de reais, 1 e 9 milhões,
só 20% só soja, só produtores de soja, isso é muita coisa. E ainda tá faltando. Então, no começo desse ano, por exemplo, em 5 meses, 5, 6 meses, esse ano que a gente ainda não tinha chegado nesse período crítico do El Niño. Então, a gente ainda não tinha tido tanto sinistro. As seguradoras já indenizaram mais de 2,5 bilhões de reais em 5 meses. Imagina se esses segurados não tivessem, com o valor da subvenção, não tivessem apólice. Então, 2,5 bilhões de reais já foram gastos em sinistros em 5 meses desse ano. E aí, o que aconteceu? Dessas apólices, mais ou menos uns 70 milhões em valores de prêmio já é subvencionado pelo governo. Isso também é muita coisa. E faltou. Então, com o valor que a gente teve, que aumentou assim das apólices por conta dos riscos que a gente teve anteriores, esse valor de 1 milhão e 900, 1 bilhão e 900 acabou ficando pouco, acabou ficando baixo. Então, com o aumento das apólices e a redução, porque no antigo governo a gente era 1 bilhão e 15 milhões. E esse passou para 1 bilhão e 9. Então, essa diferença de 5 milhões já foi gigante, assim, muitas apólices ficaram fora. Esse valor, o segurado na entrada com o corretor de seguro, o corretor entra, cadastra o CPF do segurado no site do Ministério da Agricultura e aí ele já é liberado até mais ou menos de janeiro a abril, é liberado esse valor para cada produtor rural. Então não é sorteio, é por ordem de chegada, quem se cadastrar primeiro consegue um pedacinho, né, da subvenção. E aí com os cálculos que a gente estava fazendo, em agosto já tinha acabado todo o valor de subvenção. Então os produtores, principalmente produtores da parte agrícola, de soja, que tiveram uma redução em fertilizante, redução em semente, que foram conseguir plantar só agora no final, acabaram ficando sem o valor de subvenção. Então o Ministério já pediu mais, acho que 5 milhões para poder ajudar esses produtores, porque é muito importante. O Brasil não pode ficar sem seguro de jeito nenhum, ainda mais agora com o ano de El Niño. Não tem como ficar sem seguro. E o governo está auxiliando em quase 70% o valor, né? Custeando o valor dessas apólices. E boa parte dos produtores não tem nem ideia disso. Então, é muito importante procurar o corretor, que o corretor já saiba entrar com o nome do segurado, o CPF, tanto CPF quanto CNPJ, para dar entrada na subvenção federal e estadual. Eu quero aqui fazer jus todo o seu esforço, todo o seu carisma, toda a sua atenção. Eu não sei se Rubens foi muito, usou muita persuasão para te convencer a vir aqui. Talvez você imaginava um estúdio mais avançado, um podcast mais, um locutor, um apresentador mais, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas enfim, eu quero aqui, de certa forma, lhe honrar, lhe retribuir, nesse coffee break. A gente vai voltar daqui a pouquinho já com as perguntas, com um troféu, um objeto troféu. Aqui está escrito podcast Mesa Verde, 3ª temporada, convidada especial, o Agro Não Para. Madeireira Guanambi, Nelore RJ, Marina Migliano. Tá aqui seu nome. Se não me falha a memória, essa madeira é uma sucupira, se eu não estiver errado. Muito isso aqui obrigada. É sua. Muito obrigada. É uma porta, significa uma porta isso. Portas abertas para o futuro. Não, eu venho mais vezes. Eu falei, eu gostei de Guanambi. E para fazer jus aqui, todo o seu esforço, essa passagem cara que Rubens pagou, Pagou nada. Tá aqui a logomarca, só vim pelo agro. Marina Migliano. Muito obrigada. O agro é o nosso chão, 3ª temporada. Sim. A caneca mais cara que você já recebeu em toda a sua vida. Não, adorei. E o objeto troféu mais importante de toda a sua história, toda a sua biografia, viu? Tá aí, simples lembrança da Madeireira Guanambi, do Nelore RJ, do podcast Mesa Verde, tá? E é isso aí. Pra gente entrar aqui pro coffee break, Rubens vai fazer a última pergunta e a gente vai voltar depois do coffee break pra gente
enfim, continuar o nosso bate-papo, o 7º episódio da 3ª temporada. Rubim tá com uma pergunta engasgada ali que ele quer fazer. Ele falou, Danilo, eu faço ou não faço? Falei, faz, Rubim, faz. Vou deixar você falar hoje. Vai, Rubim, fala. Danilo. Hoje meu salário é dobrado, viu? Hoje meu salário é dobrado, que eu tô trabalhando de DJ aqui também. Ô, Marina, nós somos veterinários e, assim como na minha formação, eu fui pra gestão de pessoas, né? Que não é o padrão do veterinário. Você vem de uma família de veterinários, né? Depois você vai falar a quantidade de veterinários que tem na família, tem bastante. E aí... bombástica aqui, hein? Como é que foi essa decisão? Por que você caçou rumo a algo que não tinha nada a ver com o que era o óbvio? E somando o esforço de Rubens para a pergunta, médica veterinária e seguro rural. Como nasceu isso? Tem a ver e não tem a ver, né? Como? Eu só tenho, que agradecer, porque esse trabalho do seguro é formiguinha. Então, tá aqui, poder falar pra tanta gente e abrir o olho das pessoas, assim, sabe? Porque é isso, a gente tem que ir um a um falando, porque é uma coisa que não sai na mídia, não sai em nenhum lugar. Então, às vezes, tem catástrofe e em nenhum momento a gente ouve falar que a seguradora tá por trás e tá amparando aqueles produtores. Nunca a gente ouve falar sobre isso, né? E sim, a seguradora tá ali por trás, e tem muita seguradora por trás, e tem resseguradores, né, europeus que estão por trás disso tudo, e ninguém fica sabendo. Então, é muito importante poder vir e falar o quanto que é importante, o quanto que é barato. As pessoas sempre acham que o seguro é muito caro, e não é caro. Então, assim, a gente banaliza pelo seguro de automóveis, que é muito mais caro, e não é isso. Então, assim, pra mim foi ótimo, com certeza eu volto. Faço questão de voltar pra gente fazer um só de pecuário mesmo, que realmente é a minha especialização, é o que eu gosto. Que aqui a gente falou, né, mais um geral, sobre seguro geral. Mas assim, pra vir e falar realmente só de pecuário, ave, suíno, bovino, corte, leite, que daí, a parte de piscicultura, que daí vai ser fantástico, assim. Eu quero, com certeza eu volto. Guanambi nem é tão longe assim de São Paulo. Pode voltar. De volta. Você acabou de ouvir Podcast